Hoje vamos falar sobre o e-commerce brasileiro, como tem crescido as vendas nessa plataforma e como isso tem impactado na economia do país. Para conversar conosco, trouxemos o professor de Economia Internacional, Leonardo Trevisan, ele é professor da ESPM, e Leandro Soares, diretor executivo do Marketplace do Magazine Luiza. Muito boa tarde a vocês, Leandro e Leonardo. Obrigada pela paciência, né, e pela companhia aqui conosco. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado pelo convite. Espero ajudar bastante falando sobre e-commerce. Tá certo. Então, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de saber do Leandro, eu não vou confundir, tá? Eu sei que é Leandro Leonardo, mas Leandro é o diretor executivo do Magazine Luiza e o Leonardo é o professor da ESPM. Leandro, conta para a gente como é que foi essa iniciativa de criar essa plataforma online para que os autônomos, né, pudessem também trabalhar e ter aí uma oportunidade de não perder os empregos, né? Enfim, tem feito um grande sucesso, tem se falado muito sobre essa iniciativa do Magazine Luiza, então eu gostaria que você contasse para a gente como é que foi essa criação, desde quando está acontecendo e o que isso já tem impactado para esses trabalhadores. Olá. A gente lançou, semana passada, um programa que chama Parceiro Magalu. Esse programa ele tem duas grandes vertentes. Uma vertente para autônomo, justamente para ajudar o autônomo a vender nesse período e poder ter uma comissão e poder ter uma renda extra, mesmo sem sair de casa. E também para pequeno e microempresário, que a gente abriu a parceria para poder subir os produtos deles dentro da nossa plataforma e vender utilizando a nossa plataforma online de vendas. A gente tinha um programa que chamava Magazine Você, que ele foi transformado no Parceiro Magalu, junto com outro programa que a gente tinha para pessoa jurídica, mas o fato é que a gente avançou muito rapidamente. A gente estava com um programa principalmente de pessoa jurídica ainda em desenvolvimento, em teste, e a gente acabou acelerando para poder ajudar os nossos parceiros a vender nesse momento difícil. Então, para as pessoas físicas terem uma renda extra, para as pessoas jurídicas poder vender mesmo com as portas fechadas, conseguir vender de forma segura e utilizando o estoque que eles já tinham dentro de casa. Então, a gente começou isso há uma semana atrás e a gente teve um volume super positivo de pessoas se juntando ao nosso programa, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, assim, a expectativa é poder ajudar bastante essas duas categorias que estão... Bom, todos estão sofrendo, tendo suas dificuldades, mas o autônomo e a pessoa jurídica que teve que fechar as suas portas. E quais são os setores de profissionais que trabalham, que estão fazendo parte desse programa? Tem uma média, assim, de que... quais setores estão participando, enfim? Quem que mais aderiu a esse programa? Vamos separar nas duas partes, assim, a pessoa física, ela não tem nenhuma restrição, você precisa ser maior de idade, ter 18 anos, ter uma conta bancária para poder receber a comissão, então não tem nenhuma condição para a pessoa aderir. Então ele consegue entrar no programa, consegue vender, e a gente percebe, hoje a gente tem já mais de 200 mil usuários que já utilizaram essa plataforma, e o que a gente tem, a comissão, ela é proporcional ao engajamento e à categoria. Então, a gente tem desde a categoria iniciante, quando você está começando, até o diamante. Quanto mais você está engajado, mais você utiliza a nossa plataforma, maior a comissionamento. E também depende da categoria que você está utilizando. Então, o que a pessoa física faz, ela cria uma loja muito rapidamente, sobe uma loja no ar, ela pega esse link, ela consegue divulgar para toda a sua rede de amigos, na sua própria rede social, e a gente acaba utilizando essa rede, como a gente chama rede de divulgadores, justamente divulgando os nossos produtos, fazendo papel de mídia. Ou seja, a gente hoje tem várias formas de fazer publicidade, essa é uma outra forma de fazer publicidade. O que a gente faz a comissão dessa publicidade ele recebe proporcional à venda que ele faz. Então, é uma forma da pessoa jurídica, da pessoa física se engajar. Para a pessoa jurídica, a gente tem as nossas restrições do ponto de vista de categorias que a gente opera. Basicamente, a gente lançou isso, mas a gente tem, com o Marketplace do Magazine Luiza, a gente já tinha 15 mil parceiros, pessoas jurídicas vendendo,
e a gente costuma brincar que a gente usa uma hashtag que é o Tem no Magalu, que você consegue encontrar todos os produtos dentro do Magazine Luiza. Mas a restrição principal são produtos que podem ser comercializados através de canal online. Então, assim, tem alguns setores que não podem, por exemplo, sei lá, explosivo, coisa que não pode ser comercializada, mas a gente não tem nenhum setor obviamente, alguns setores que são mais controlados que a gente não opera, mas todos os varejistas. Então, a maioria dos clientes que entraram são varejistas pequenos, que têm uma loja com um ponto físico e que utiliza essa ferramenta para poder vender os seus produtos na nossa plataforma. Então, esse é o principal característica da pessoa jurídica que está aderindo ao nosso programa. Ótimo, uma baita iniciativa. Queria saber a opinião do professor sobre isso, né? Porque a gente viu aí, o Leandro falou, foram 200 mil inscritos só nessa última semana, né? Primeira semana de trabalho. Como é que isso impacta, professor, na economia do nosso país? Está ajudando aí a girá-la? Como é que o senhor enxerga esse novo trabalho? Olha, primeiro ponto que eu vejo como muito forte, muito importante, né, é que essa ideia do Magalu, né, essa ideia de criar, de alguma forma, essa fonte, né, ele está funcionando aos olhos do varejista, aos olhos do observador, como um grande hub de expectativas. Né? É como se fosse um aeroporto que recebe voos de vários lugares. Né? Ele é um hub. E ele não é um hub do varejo. Eu gostei muito daquilo que você disse, né? Sobre de que nós não fazemos restrição. Claro, fora as restrições óbvias, ninguém vai vender explosivo, armas, sei lá, coisas assim. Sim. O que eu estou dizendo é a coisa concreta, não tem restrições. O que vocês fizeram é que, no momento em que havia um aumento de tensão, em que a tensão tinha subido demais, o que vocês fizeram foi oferecer ao varejista de todos os portes, de alguns tamanhos, vocês ofereceram a eles um hub de expectativa. Vocês ofereceram a eles uma válvula de escape. Imagine você, a pessoa física ou jurídica pequena, que recebe o impacto de uma quarentena que seja de 15 dias. Ele olha e diz, onde eu vou buscar capital de giro? Os bancos estão fechados, como é que eu vou fazer? Então, você oferece a ele um hub de expectativas. Ele se conecta em expectativas. Isso é o ponto. Esse é o ponto mais variável. Você perguntou, e eu acho que você tem muita razão, que você perguntou sobre o impacto disso. Nós vamos ter clareza do que nós estamos falando. Nós estamos falando de 13 milhões de empregos, nós não estamos falando de um pouquinho. Né? Nós estamos falando de uma faixa enorme. Né? Desses 13 milhões de empregos, 9,2 milhões desses empregos são empregos formais, são empregos com carteiras assinadas, em que, inclusive, o Estado brasileiro precisa se preocupar com ele, porque tem o INSS. São empregos formais. Desses 9 milhões de empregos formais, 6,7 são pequenos negócios. São negócios com até 3 empregados, no máximo. É este perfil que estava absolutamente assustado e desamparado. Uma iniciativa como essa, não é única, mas talvez seja a maior, é significativa exatamente por esse lado, de funcionar, como eu estava brincando com vocês, como no aeroporto que não pode pousar, tem um hub de expectativas. Né? Nesse momento, ele conecta pessoas, ele permite pousos e decolagens. Isso é que interessa. Esse ponto me pareceu muito vantajoso, dado ao que nós estamos nos referindo, a 13 milhões de trabalhadores. Sem dúvida. Leandro, conta para a gente um pouquinho mais dessa iniciativa. Você falou que foram 200 mil inscritos nessa primeira semana. Como que pode ser feita? Né? Acho que muita gente já tem interesse, inclusive as pessoas que estão aqui nos assistindo. Acredito que a maioria seja pessoas interessadas, né, nesse setor. Afinal, é uma grande iniciativa, é uma ideia muito bacana para quem está precisando. Então, como é que pode ser feita essa inscrição? Explica para a gente como que é esse processo didático até chegar lá ao parceiro Magalu. Perfeito. Só corrigir, na verdade foram 200 mil já operavam e a gente vai receber alguns inscritos. A gente recebeu nessa semana o equivalente a um mês de inscritos, ou seja, justamente o pessoal viu como uma válvula de escape. A inscrição é muito fácil, a gente tem uma página que é parceiromagalu.com,
e aí tem a opção varejista ou autônomo, e lá você faz o seu cadastro e é muito simples, é muito didático. Eu acho que uma coisa importante é a pessoa jurídica, de certa forma, já sabe operar, sabe vender. Ela já está acostumada com isso, esse é o próprio DNA dela. Mas a gente ainda assim tem muito conteúdo para ensinar como vender melhor e vender online. Então é só ensinar o como vender online, porque ele estava acostumado a vender no mundo físico. Para a pessoa física também a gente tem muito conteúdo sobre como fazer a venda, como você conseguir fazer isso. A gente tem canal no YouTube com centenas de milhares de inscritos, que a gente ensina e divulga muito conteúdo sobre como vender. Lá na plataforma tem o passo a passo, tem vários vídeos que te ensina e te educa sobre isso. Acho que uma das coisas importantes é justamente isso. Quando a gente começou esse projeto, pensando em pessoa jurídica, a gente estima que no Brasil deve ter umas 50 mil pessoas jurídicas que vendem online. 50, 100, é muito difícil essa estatística para saber se ela vende exclusivamente online, mas a gente acredita que deve ter umas 50 mil empresas formais. Outra coisa importante, a gente trabalha com empresas formais, precisa ter o CNPJ, porque vai emitir nota, tudo para poder fazer o processo. Mas se a gente for para o mundo offline, a gente estima que são 6 milhões de CNPJs de varejo no Brasil, que são os varejos pequenos, são isso que o professor menciona, que gera 1, 2, 3 empregos. Esse varejo ele não era digitalizado, e a gente tem um propósito de digitalizar o Brasil através desses pequenos varejistas, oferecer para ele uma ferramenta que permite ele vender online e vender de forma digital, e a gente ajuda ele todo no processo. A ferramenta é muito simples, você cadastra seu produto muito simples, quando tem uma venda a gente faz a ajuda com a logística para o Brasil todo, então a gente consegue ajudar a transformação digital desse pequeno varejista que a gente estima que são pelo menos 6 milhões de varejistas que poderiam utilizar dessa ferramenta. Ou seja, né, Leandro, depois dessa quarentena, esses varejistas vão poder até vender online também, né? Vão poder continuar trabalhando nesse setor, nessa plataforma e garantindo uma renda extra, né? Exatamente, esse que é o ponto. A transformação digital é um caminho quase que sem volta, né? Uma vez que você fez a transformação digital, você não precisa parar o que você fazia. Acho que o Magazine Luiza é um bom exemplo. A empresa passou por uma transformação digital nos últimos anos. Hoje, metade das vendas são físicas, metade das vendas são digitais. Elas coexistem, na verdade, uma coisa ajuda a outra e as coisas vão coexistindo. A mesma coisa para esse pequeno varejista. A hora que ele perceber que ele tem mais uma opção, mais um canal para ele vender, aumenta as possibilidades para ele conseguir faturar mais e ter uma renda maior e conseguir gerar mais empregos lá no local dele, ou seja, ele pode trabalhar lá na ponta, lá na cidade que ele está, né? Não precisa... e a gente consegue, com isso, fazer vendas para o Brasil todo. Aproveitando o ensejo, era isso que eu ia lhe perguntar. Existe uma região em que houve mais inscritos? Tem algum relato, enfim, algum marco, né, nessa questão? O pessoal da região sul, norte do país, enfim, vocês têm esse dado já registrado? Eu olhei a distribuição dos inscritos, ela está muito proporcional com a economia brasileira. Você não tem a concentração é a concentração da economia. Então, tem mais no Sudeste, um pouco menos nas outras regiões, mas se você olhar comparado com o Produto Interno Bruto, ela está muito próxima. Então, e a gente teve inscritos do Brasil todo. E isso que é a parte interessante desse processo, porque a gente pode ajudar com tecnologia, a gente pode ajudar qualquer cidade do Brasil, não tem uma restrição única, ou seja, você está num grande polo para você conseguir fazer esse tipo de movimento. Né? Professor, essa é uma grande, digamos assim, um grande exemplo para muitas outras empresas, né, do nosso país. O que o senhor acha que esse exemplo poderia ajudar a quem está aí nos assistindo digamos, copiar essa ideia e também poder mexer, né, na economia um pouco mais, ajudar outros trabalhadores a enfrentar essa quarentena? Como que o senhor enxerga essa questão? Olha, eu acho que essa é a pergunta essencial, né? Eu estava ouvindo o Leandro falar e o que me chamou a atenção nele são dois aspectos que são essenciais na iniciativa. A primeira está no nome dela, parceiro, né? Esse é o ponto, né? De alguma forma, hoje, não há mais nenhum negócio isolado. Os negócios eles precisam ter conexão. Essa ideia de parceria, seja com o tamanho que for, é uma ideia essencial para mudar
aquilo que eu comentei, a expectativa do negociante, a expectativa do varejista. Por que não a expectativa do pequeno industrial? Por que não a expectativa do prestador de serviço? Nós temos aí uma gama de crescimento, os prestadores de serviço precisavam seguir, de algum modo, o exemplo. O prestador de serviço mais estabelecido, ele tem uma rede de fornecedores, ele tem uma rede de contato, ele tem uma rede que não é concorrente direto dele, é cidade pequena, em que ele pode oferecer a difusão da sua marca, que é isso que o exemplo da Magazine Luiza ofereceu. Ele tem um ganho inerente a isso, a difusão da sua marca. Nesse aspecto, me parece essencial o conteúdo da parceria. Mas eu gostaria de chamar a atenção de um segundo ponto, que eu acho que é essencial quando nós olhamos para uma realidade dessa, que é a expressão que o Leandro usou de ferramenta. Essa ferramenta tem 1000 usos. Um dos usos dessa ferramenta é nós imaginarmos uma qualificação melhor estruturada desse varejista. Por que nós não utilizarmos este serviço também como um grande hub de capacitação? Muitas vezes a pessoa perde o negócio, perde a coisa, porque ele não entendeu exatamente o que o freguês deseja. Nesse processo, eu acho que há uma imensa possibilidade de que um sistema como esse engendre um novo ferramental de espírito de parceria, mas também de espírito de capacitação. Eu vejo aí um futuro muito promissor. É bom nunca a gente esquecer, né, que a palavra crise naquelas letrinhas chinesas quer dizer oportunidade, né? Nós estamos brincando com essa hipótese. É um lugar triste, um momento triste, terrível, tudo parado, morto, tudo isso. Ok, nós temos aí uma oportunidade, uma coisa que eu concordo inteiramente com você. Digitalização é um processo conveniente. Digitalização pode ser um grande amigo da gente, depende da forma como nós lidamos com ela. Não precisa ser um inimigo, pode ser um aliado de muitas mudanças. Exatamente. Agora, sim, vocês acham que daqui para frente, o que mais que poderia ser feito para ajudar essa população toda? Queria saber aí do Leandro, o que o Magazine Luiza vem planejando, se vocês já têm outras estratégias para que continue essa campanha, essa parceria de sucesso, não só para ajudar os varejistas a vender, mas também a capacitá-los, como o professor falou, e, enfim, a seguir, fazer um depois dessa quarentena. Qual que é o planejamento da empresa? Já há essa previsão, Leandro? Acho que um ponto importante é a área que eu sou responsável, é a área de marketplace, que na verdade significa a área onde estão os nossos parceiros, onde estão os CNPJs que são aliados com a gente vendendo os produtos dele. O Magazine Luiza tem mais de 60 anos de história e por muito tempo ele operou com um único CNPJ, que era o CNPJ do Magazine Luiza. E há uns 3 anos atrás, quando inicia essa área, a gente deixa de ser um varejista que fez uma transformação digital e passa a ser uma plataforma de negócios que permite você utilizar parceiros todos conectados. E essa palavra, que é um pouco do que o professor falou, ferramental, a gente internamente chama de plataforma. A gente está oferecendo uma plataforma para vários outros CNPJs, no caso são dezenas de milhares, poder vender os seus produtos, utilizar nosso sistema, e a gente pretende sempre oferecer a nossa infraestrutura em prol dessa comunidade, que são comunidades parceiras. Então, a gente tem parcerias com outras empresas, mas, por exemplo, a gente começou recentemente, obviamente agora é um momento que as coisas são diferentes, mas a gente começou a permitir que os produtos vendidos por esses parceiros pudessem ser retirados na loja, coisa que antes estava disponível só para o Magazine Luiza. Agora, com esse momento que as lojas estão fechadas, obviamente a gente não está operando nessa modalidade, mas isso permite, por exemplo, a gente usar todo o nosso ativo, que são as empresas, são mais de 1000 lojas espalhadas pelo Brasil, para que um parceiro desse venda lá na sua casa, a gente coleta esse produto e entrega através da nossa malha de logística dentro da nossa loja. E isso é um dos exemplos que a gente permite, mas além desses, a gente fica o tempo todo pensando em soluções dessa natureza, que é o que a gente internamente brinca, que é o Magalu as a Service, que é o Magalu ao seu serviço. Eu quero oferecer tudo que a gente tem para a gente, como empresa, oferecer para os demais. A nossa malha logística,
aos nossos pontos de entrega de produto, porque não daqui a pouco fazer como ponto de retirada de produto também, e com isso a gente vai ajudando a comunidade e todos os outros CNPJs dentro da plataforma, dentro da nossa plataforma. Acho que essa aqui é a nossa palavra, é como que a gente se transforma numa plataforma, deixar de ser um CNPJ que vendia algumas categorias específicas, e hoje a gente tem absolutamente todos os produtos dentro do Magazine Luiza, que é a nossa hashtag tem no Magalu, justamente por isso, porque a gente, na verdade, quem tem são os nossos parceiros, tem várias categorias que a gente não opera e nunca operou antes, que hoje é possível vender produtos através dessas empresas que se conectam utilizando a nossa plataforma. Perfeito, uma excelente iniciativa. A gente fica muito feliz de ter você aqui representando o Magazine Luiza, falando para os nossos telespectadores aí, né? E antes da gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que vocês falassem, dessem um recado aos trabalhadores, né, ao nosso povo brasileiro, que, tudo bem, muitos estão preocupados aí com a economia, mas acho que, antes de mais nada, a gente tem que se preocupar, sim, com a nossa saúde, né, ficar em casa, enfim, respeitar esse momento. Então, assim, o que vocês poderiam dizer a cada um desses brasileiros, de nós brasileiros que estamos enfrentando essa situação, cada um com o seu problema particular? Leandro, por favor. Eu acho que o ponto aqui é justamente na crise que surgem as oportunidades, como o professor mencionou anterior. A gente está vivendo um momento difícil, como não só o Brasil, mas como o mundo todo, mas a nossa mensagem aqui é que juntos nós somos mais fortes. Então, assim, a gente quer mais parceiros ajudando, a gente quer essa iniciativa de a gente tentar ao máximo melhorar, e a gente aqui, obviamente, a gente mudou de certa forma a forma de pensar até o negócio, e a gente está priorizando a saúde dos nossos colaboradores, para ter certeza que todo mundo está operando dentro dentro do que pode e do que permite. A gente tem a questão da continuidade do negócio, que é importante que os negócios continuem, e não só nossos, mas como todos os demais. E também a gente lutar pelo máximo para preservar os empregos nesse momento que a economia está passando por um solavanco. Então, acho que essa é importante, mas para a gente, assim, a mensagem principal é: juntos nós somos mais fortes. Maravilha. Professor? Olha, eu vou usar uma expressão que o Leandro usou aí, que eu achei muito interessante, né? Ele disse que a empresa, a iniciativa e tudo mais, lá dentro vocês brincam as a service, né? Essa é a ideia, né? Como um serviço, né? Eu acho que, por exemplo, nós podemos enfrentar essa dificuldade com um exemplo muito simples de um prédio que eu entrei aqui e vi duas mensagens no elevador, né? A de um grande médico cirurgião oferecendo seus serviços, e a do faxineiro do prédio dizendo: se vocês precisarem comprar alguma coisa, contem comigo. É isso. Maravilha. Essa service, né? Quer dizer, no momento que tem a crise estabelecida, vamos pensar junto nesse processo. Eu concordo inteiramente no que vocês dois disseram. Nós temos que preservar a vida. Não existe consumidor sem vida. Não existe consumo sem vida. Nós precisamos preservar a vida. Mas nós precisamos preservar o emprego. Nós temos que pensar, quando nós sairmos disso, nós temos que estar mais fortes. Nós vamos ter um período de acomodação, não importa. Se nós criarmos um espírito de as a service, nós vamos acolher gente, nós vamos sair com um país melhor. Nós vamos, de alguma forma, ter um sentido, e eu acho que experiências como essa podem iniciar um ciclo, de alguma forma, de mais parceiros, como nós estamos dizendo, na área de serviço, na área de indústria, que pode iniciar um grande processo de capacitação do nosso empreendedor. Isso é o melhor que tem. Vamos fazer da crise realmente uma oportunidade. Obrigado. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Leandro. Agradeço imensamente essa entrevista, foi ótima. Acho que é uma grande oportunidade para que a gente possa pensar nesse momento, né? O que fazer nesse tempo, talvez um pouco ocioso para uns, enfim, preocupante para outros, né? Acho que a gente tem que aproveitar ao máximo, pensar pelo lado positivo, sim, como que a gente pode, né, se capacitar, melhorar, enfim, usufruir desse momento para se melhorar, para evoluir. Então, acho que a gente deu aqui um grande exemplo dessa bela iniciativa e, enfim, que espero que todos tenham gostado e que possam seguir o exemplo, empresas que possam ajudar pequenos trabalhadores e esses pequenos trabalhadores que possam aí encontrar um novo caminho.
Muito obrigada, viu, professor e Leandro, mais uma vez. E obrigada a você também que nos acompanhou. Até mais.